Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e o tema de hoje é sobre investimentos em caderneta de poupança que tem crescido aí no último ano, apesar da redução da taxa de juros que está rendendo aí 2% ao ano a taxa Selic, que faz com que a poupança renda 70% dessa taxa, ou seja, 1,4% ao ano, sendo que a inflação acumulada nos últimos 12 meses está na faixa de 4% pelo IPCA, e a inflação pelo IGPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, está quase 24% acumulado nos últimos 12 meses. Ou seja, o dinheiro aplicado em renda fixa, ele não está repondo praticamente nem a inflação na maioria dos investimentos, né? Principalmente caderneta de poupança e investimentos em CDB. E uma das alternativas que existem para poder se defender da inflação a longo prazo é justamente o investimento em ações. Eu percebo que muita gente tem medo do mercado de ações, porque a gente vê muita, né, assim, sai uma notícia negativa e logo o mercado reage e as ações às vezes despencam e as pessoas têm a sensação de que perderam muito dinheiro naquela quem estava investindo na bolsa quando o mercado despenca, mas existe uma maneira, né, ou mais de uma maneira defensiva de investir no mercado. Essa maneira mais segura é investindo em boas ações de boas empresas, preferencialmente que paguem bons dividendos e com foco num prazo mais longo. Então o mercado oferece essa possibilidade. Quando a gente compra ações, a gente está se tornando sócio daquela companhia. E quando você fica sócio daquela companhia, você está financiando a questão da geração de emprego, de geração de renda no país, né? Então isso é muito importante para a economia, o investimento em ações. Se a gente analisar a comparativa aqui entre o Brasil e os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos cerca de 65% da população investe em ações. Então lá é comum que quando a pessoa tem um filho, logo que ela nasce, ela começa a guardar um dinheiro mensal para poder pagar a faculdade dela, né? Quando essa criança crescer e chegar na faixa de 18 anos. E lá também eles investem muito pensando na aposentadoria, né? Então eles fazem uma poupança em ações ao longo do tempo para poder ter uma reserva, ter uma tranquilidade financeira futura, né? E no Brasil a gente não tem essa cultura, até pela instabilidade econômica que a gente viveu, períodos de altíssima inflação, principalmente antes do Plano Real. E depois disso a gente viveu um período longo de taxa de juros muito alta, então o dinheiro em aplicações de renda fixa rendia relativamente bem, né? Assim, pelo menos se a gente olhar nominalmente, né? Então ela rendia, as pessoas tinham a sensação que o dinheiro estava sendo reposto, que estava ganhando dinheiro aplicando em renda fixa, só que isso mudou, né? E dificilmente a gente vai voltar a viver aquelas taxas de juros acima de 10, 15%, igual a gente viveu alguns anos atrás. O brasileiro vai ter que aprender a investir na bolsa. Existem várias maneiras, né? Existem formas de especular na bolsa, existem formas de alavancar na bolsa para tentar ganhar dinheiro de forma mais rápida. Só que o problema dessas maneiras é que a pessoa dificilmente consegue ganhar com consistência, né? Então a alternativa que, assim, depois de muito quebrar a cabeça, né? Assim, eu estou no mercado de ações desde o ano de 2003 e já vivi, já operei de várias formas, já passei por grandes crises e isso foi me ensinando. Eu fui buscando maneiras de aprender, uma maneira que pudesse me dar um ganho progressivo, né? Porque não adianta nada você acertar lá uma ação que está barata, ter um grande ganho com aquela empresa e depois comprar uma outra e você acabar perdendo aquele dinheiro que você ganhou, fora a necessidade que essas outras formas operacionais exigem da pessoa ter que acompanhar o mercado o tempo todo, né? Então eu tenho amigos que fazem day trade e o cara começa ali no computador às 9 da manhã
e mal consegue ir no banheiro, né? Não consegue nem almoçar direito porque fica ali comprando e vendendo. Não existe certo nem errado no investir no mercado, mas eu consegui uma alternativa a esses métodos, né? De especulação e que realmente mostram uma consistência muito maior nos ganhos, né? Então esses ganhos passam a ser progressivos, né? Pouco a questão dos dividendos, a pessoa vai recebendo uma parcela do lucro das empresas e no início ela pega essa parcela que ela recebe e ela reinveste, ou seja, ela compra mais ações que vão gerar mais dividendos, que vão gerar mais ações, e é um círculo, né, que vai sendo produtivo ao longo do tempo. E com isso a pessoa vai conseguindo acumular um patrimônio que vai gerando uma renda extra que pode complementar as despesas mensais dessa pessoa futuramente. Então, essa forma é uma forma bem defensiva de investir no mercado. A gente não esquenta muito a cabeça quando o mercado cai, muito pelo contrário, porque normalmente surgem oportunidades de comprar mais ações gastando menos dinheiro durante essas oscilações, e isso vai trazendo um ganho progressivo ao longo do tempo. Então esse é o recado que eu quero deixar, que o mercado de ações é para todos. A pessoa pode começar a investir mesmo com pouco dinheiro, né? Existem ações aí hoje que são cotadas abaixo de R$ 10 de boas empresas, e existem corretoras que não cobram taxa de corretagem. A pessoa consegue comprar ali praticamente gastando o mínimo, né? Comprar ações, e isso é cumulativo. Então, assim, grandes investidores bem-sucedidos hoje também começaram, às vezes, com quantias menores. E é uma grande alternativa à questão da poupança. Por que eu falo que é uma alternativa? Porque quando você fica sócio das empresas, essas empresas, para poderem se manter lucrativas ao longo do tempo, ela precisa repassar todo o aumento de custo que ela tem para os consumidores finais. Então, quando a gente está falando do cenário atual de inflação crescente aí que a gente está vivendo nesse momento específico, as empresas estão repassando esses custos para os consumidores finais, porque se elas não repassarem, elas não vão conseguir manter as margens de lucro dela, né? E elas vão acabar tendo dificuldade financeira. Então, quando você investe na empresa, automaticamente a própria empresa vai buscar uma maneira de repor esse aumento da inflação, repassando esse aumento de preço para o consumidor final. Então, o seu dinheiro fica, de certa forma, protegido da inflação ao longo do tempo. E, com isso, os dividendos também tendem a se manter e provavelmente crescer também, né? As boas empresas crescem o lucro dela ao longo do tempo. E é assim que você vai crescendo o seu patrimônio aí, certo? Então, isso é proporcional, obviamente, ao dinheiro investido, e não necessariamente você começa com muito dinheiro, mas você vai, é importante a regularidade da aplicação, né? Então você começa investindo um valor mensal, e historicamente, assim, tem alguns estudos que mostram que na faixa aí de 8 anos mais ou menos, dependendo das empresas que você escolher, o valor que você está investindo mensalmente, você já estará recebendo aquele valor equivalente de dividendos. E isso vai virando, a gente chama de uma bola de neve, né? Que aí você vai investindo e com o dinheiro que você vai colocando, você vai recebendo dividendos e vai formando esse círculo que vai aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo. Que é o contrário do que está acontecendo com quem coloca o dinheiro na caderneta de poupança. Então, vale a pena você começar a pensar um pouco mais a respeito da possibilidade de conhecer um pouco mais como funciona a Bolsa de Valores, que com certeza é uma alternativa excelente para uma parte dos seus investimentos, principalmente com foco no longo prazo, tá certo? Então esse é o recado que eu queria deixar aqui hoje. Um grande abraço a todos aí.